Nosso próximo assunto é um assunto muito importante que diz respeito diretamente a todas as pessoas, a todos os seres humanos nesse planeta, que é a sustentabilidade. Nos próximos slides, nós vamos estar conversando e debatendo sobre esse assunto. Bem, a sustentabilidade é um assunto que começou a ser debatido lá na década de 80. Naquela época, houve na ONU a criação de uma comissão mundial sobre o meio ambiente e desenvolvimento. Na época, a relatora dessa comissão foi a primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, que é o nome dado ao relatório, o relatório Brundtland. O que diz esse relatório? É um relatório que envolve as três grandes esferas que, digamos assim, influenciam o mundo da sustentabilidade: a ecologia, a economia e a esfera social. O que diz nesse relatório? O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é um desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Sustentabilidade, portanto, não é apenas cuidar da natureza, não é apenas cuidar da água, não é apenas cuidar do descarte do lixo. Sustentabilidade é algo mais amplo. Como assim mais amplo? As propostas dessa amplitude, de acordo com o relatório da ONU, passam pelo seguinte: Item 1. Busca por novas fontes de energia, mais renováveis. Item 2. Sustentabilidade envolve o controle do crescimento urbano e populacional. Item 3. Sustentabilidade envolve a preservação da biodiversidade e garantia de recursos em longo prazo. Item 4. Sustentabilidade é promover novos processos de industrialização de maneira sustentável. Portanto, a sustentabilidade ela é mais ampla do que apenas cuidar da natureza. Ela envolve a manutenção do crescimento, a manutenção das sociedades atuais, sem, porém, destruir o planeta para as próximas. Portanto, a sustentabilidade ela está intimamente ligada com um assunto chamado inovação. Sem inovação, não há como haver sustentabilidade. Agora eu vou convidar você para nós assistirmos um vídeo sobre sustentabilidade produzido pela TV Tinguá, que fala sobre 4 conceitos importantes que você deve tomar nota para que nós usemos mais tarde. Vamos ao vídeo. Sustentabilidade. Palavra comprida, com um significado mais amplo ainda, que carrega 4 conceitos ao mesmo tempo: ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso. Parece complicado, né? Mas as atitudes por trás delas são bem mais simples. Para resumir, sustentabilidade é o equilíbrio entre o que a gente precisa da natureza e o que a gente oferece em troca. É economizar recursos e utilizar melhor o que a gente consome. Água e energia, por exemplo. É reciclar. É diminuir resíduos e poluentes. É pensar para onde vai tudo que a gente produz e descarta, e de onde vem tudo que a gente usa. Na verdade, sustentabilidade é tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece, retribuindo tudo o que ele sempre inspirou, a essência da inovação, a fonte dos resultados, a origem dos movimentos. No Brasil, existe uma legislação que deve ser aplicada em todo o serviço público
que envolvem critérios, práticas e diretrizes para a promoção de um desenvolvimento nacional sustentável, principalmente nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal. Que diretrizes são essas? Essas diretrizes envolvem soluções que promovam o menor impacto sobre recursos naturais, como a flora, fauna, ar, solo e água. A segunda diretriz é dar preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local, dentro do próprio país ou região. Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia, geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local do meu país ou da minha região, preferência para equipamentos que tenham maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra. A legislação também prevê a contratação de soluções que usem inovação para reduzir a pressão sobre recursos naturais e que tenham origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras. Ou seja, todas essas diretrizes elas servem para dar um norte nas contratações do serviço público. Sempre que eu tiver que contratar alguma coisa, sempre que eu tiver que escolher alguma coisa, eu devo levar em consideração essas diretrizes de sustentabilidade. Por ser um assunto tão amplo, a sustentabilidade envolve vários aspectos, como, por exemplo, energia, construções, reaproveitamento de materiais. Mas agora então, já que nós sabemos que o assunto é amplo, vamos conversar um pouquinho sobre os aspectos práticos que nós podemos aplicar para o uso da sustentabilidade. Veja, vamos examinar algumas coisas presentes que podem comprometer o futuro. São exemplos de coisas presentes que podem comprometer o futuro. O descarte inadequado de lixo eletrônico, representado por baterias de celular, computadores envelhecidos, máquinas de escrever, xerox, impressoras, toners, uso abusivo de papel, que é o caso do descontrole de impressões, o mau uso da energia elétrica, que é o caso de uso indiscriminado de energia, iluminação de lugares que não tem ninguém, refrigeração de lugares com poucas pessoas, o descarte inadequado do plástico, equipamentos mal selecionados. Isso aqui se aplica àqueles equipamentos com elevado consumo de energia e ainda assim escolhidos de alguma forma para uso no serviço público. Abandono de restos químicos, que é o caso daqueles produtos perigosos que precisam de um descarte especial. Mau uso da água, uso excessivo de combustíveis fósseis como gasolina, óleo diesel, manejo inadequado do lixo e, finalmente, uma coisa gravíssima, que é a indiferença em relação ao assunto. Vamos ver então alguns exemplos práticos que podem nos ajudar a colaborar para a sustentabilidade do planeta. Primeiro deles, economize água, racionalize o uso da torneira, conserte vazamentos. Reciclagem. Envolva-se no reaproveitamento do lixo reciclável. Isso diz respeito principalmente à identificação do lixo e colocar pressão nas autoridades para que façam uma coleta seletiva do lixo. É preciso que haja uma pressão da sociedade sobre as autoridades para que exista essa coleta seletiva. Porque não adianta separar o lixo se ninguém recolhe ele separado. Potência de eletrônicos. Optar por equipamentos verdes que consumam menos energia e tenham sempre o selo de aprovação. Um exemplo é o equipamento de ar-condicionado, que deve obrigatoriamente ter o selo de qualificação classe A. Reflorestamento. Áreas que sofreram retirada de vegetação devem ser reflorestadas para preservar o meio ambiente.
Fontes de energia renováveis e limpas. Um assunto fundamental. Por quê? Porque a energia solar e eólica devem ser priorizadas. Se nós pensarmos, quanto será que custa a conta de luz de uma instituição como a Unipampa, por exemplo, ou a UFSM? Será que é viável eu implantar uma solução de energia solar ou eólica? Quanto será que custa? Nesses casos, é importante saber fazer um estudo que demonstre a viabilidade desse tipo de solução. As compras públicas devem sempre incluir critérios de sustentabilidade, ou seja, deve haver uma forma de favorecer, de priorizar as empresas que atendam aquelas exigências. E por fim, novas tecnologias. Precisamos incentivar novas tecnologias que sejam capazes de reduzir a poluição e o consumo de combustíveis, como por exemplo o uso do carro elétrico e o carro híbrido, que funciona tanto com a energia elétrica quanto o combustível como a gasolina ou álcool. Além disso, no novo ambiente de consumo, a sustentabilidade ganha um aspecto muito relevante. Um exemplo é uma reportagem trazida aqui do site da revista Valor, que fala sobre pessoas que têm encontrado caminhos alternativos para resolver seus problemas. Um exemplo é da designer carioca Camila Carvalho, que precisava de um desentupidor de pia. Então foi uma maneira que ela encontrou de procurar pessoas para resolver pequenos problemas. Apesar do caso dela ter usado uma solução, digamos que altamente tecnológica, fez um curso, criou um aplicativo, a nova maneira de resolver os problemas aponta para um ambiente de sustentabilidade onde as pessoas vão compartilhar coisas, onde as pessoas vão se falar mais, vão trocar mais coisas, e essa vai ser a tendência daqui para frente. Além disso, um grande exemplo disso aí, que ainda citando o caso da Camila Carvalho, ela recebe mensagens que publica no Instagram, pessoas contam que foram ajudadas por meio do site. Ou seja, a experiência compartilhada ela passa a ter um novo valor, aonde as pessoas vão começar a compartilhar suas coisas em nome da sustentabilidade. Ou seja, não é apenas uma moda, não é apenas algo transitório. A sustentabilidade ganha contornos de uma nova situação social, um novo estágio de consciência para a sociedade. Um outro exemplo nessa mesma linha de sustentabilidade foi o desastre acontecido na cidade de Mariana, onde as medidas que deveriam ter sido tomadas não foram tomadas. Então, o que aconteceu ali? Houve negligência na parte de alguém não se posicionou, alguém não denunciou aquela situação, e como consequência dessa soma de falhas, dessa soma de omissões, dessa soma de receios, certamente alguém sabia daquela situação e por medo, por coação, por alguma situação que desconhecemos, não denunciou aquele problema. E aí temos então um grande desastre em Mariana que arrasou aquele local e agora comprometeu de forma profunda, por muito tempo, toda a economia daquele lugar. Ou seja, a preocupação da sustentabilidade, ela não está preocupada necessariamente apenas com a natureza. Ela se preocupa com a natureza porque a natureza é a fonte de recursos para a nossa sociedade, para que as coisas funcionem. Um outro exemplo de sustentabilidade é um acontecimento recente, do dia 6/11, foi publicado no jornal Zero Hora, onde simplesmente um caminhão parou na beira da praia, abriu as tampas e jogou um monte de pneus. Dezenas de pneus foram jogados na beira-mar do balneário Pérola, em Arroio do Sal. O que não consta aqui, não foi colocado, é que na noite seguinte, ou seja, na primeira noite eles jogaram os pneus. Uma noite depois, eles voltaram lá e colocaram fogo nos pneus. Então, esse é um outro exemplo de falta de consciência, de falta de percepção, já que existem locais próprios para descarte desse tipo de coisa,
inclusive em muitas empresas isso é recolhido, demonstra o desconhecimento das pessoas, em primeiro lugar, com o meio ambiente, o desconhecimento em relação à degradação ambiental e econômica que está sendo causada, e, finalmente, desconhecimento em relação que existem possibilidades para o descarte, digamos assim, socialmente e ecologicamente correto desse tipo de material. Tudo isso foi simplesmente ignorado.